Nath, mais uma vez a gente vê aí, né, o senador Carlos Viana reclamando aí da interferência do Supremo Tribunal Federal nos trabalhos da CPMI do INSS, que agora, né, vem mirando o fato aí envolvendo o caso do Banco Master. Tinha a previsão de Daniel Worcaro, dono do Banco Master, comparecer à CPMI, mas ela acabou sendo desmarcada por diversas vezes e ele, Daniel Worcaro, foi preso na última quarta-feira. Existem requerimentos também voltados aí para poderem ser analisados, voltados ao Banco Master, que acabaram não sendo analisados ainda pela CPMI do INSS. Com isso, os parlamentares eles tendem a intensificar ainda mais os trabalhos. De acordo com a coluna de Igor Gadelha, Nath, quem deve entrar também na mira da CPMI do INSS é o ministro Alexandre de Moraes, lá do STF. Isso por conta das supostas trocas de mensagens entre o ministro e Daniel Worcaro no dia da sua primeira prisão, que aconteceu em 17 de novembro do ano passado. Ele foi preso na noite no aeroporto e, de acordo com essas mensagens que foram divulgadas pela própria CPMI do INSS, ele teria conversado com o contato Alexandre Moraes, que muitas pessoas estão fazendo ligações aí com o ministro do Supremo Tribunal Federal. E não é apenas aqui na CPMI do INSS que Alexandre de Moraes ele vem sendo alvo aí, né, vem sendo mirado por conta desse caso envolvendo o Banco Master, mas também em outras comissões e até mesmo pedido de CPIs para poder investigar as relações não apenas de Alexandre de Moraes, mas também do ministro Dias Toffoli, por conta também do seu nome ter sido mencionado diversas vezes durante essa investigação que está sendo feita pela Polícia Federal e que já teve troca de relatoria, que antes era o ministro Dias Toffoli e agora está com o ministro André Mendonça, que acabou aí também, né, Nath? Esses dois assuntos se cruzaram, tanto o Banco Master como o CPMI do INSS, porque o ministro André Mendonça é relator das duas ações dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, às 7 horas da noite, a CPMI do INSS deve se reunir com o ministro André Mendonça para poder debater aí os últimos passos que a CPMI deve dar por conta Ah, que pena. A gente perdeu a Marília bem no finalzinho. Eu ia, inclusive, fazer uma perguntinha para ela. Conversar com ela sobre... Ô Marília, cortou bem no finalzinho, então já aproveito que a palavra voltou para mim para continuar essa conversa contigo, porque na entrevista que a gente fez aqui com o Carlos Viana, logo na volta, né, do recesso do Congresso, ele já fez diversas críticas ao Supremo, justamente por esses pedidos aceitos de habeas corpus para as pessoas não irem, né, esses investigados todos. E ele continua batendo nessa questão. Naquela época, inclusive, o ministro relator era o Dias Toffoli, agora já é André Mendonça, que segue com o mesmo caminho, né, jurídico. Agora, essa reunião com o ministro André Mendonça pode trazer uma novidade em relação a isso, mas o entendimento parece ser muito parecido dentro do Supremo. Ao mesmo tempo que só quem pode resolver essa questão é o próprio Supremo. Então, eles, ao invés, né, de seguirem fazendo essas reclamações, essas pontuações para a imprensa, acho que o caminho mesmo é essa reunião diretamente com o Supremo, né, Marília? Nath, o que a gente vem ouvindo aqui de parlamentares, até mesmo de congressistas que fazem parte do colegiado da CPMI do INSS, é que ela já deu o que tinha que dar, que nem deve existir aí prorrogação dessa comissão ali, principalmente porque Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso Nacional, ele nem vem sinalizando que essa prorrogação deve acontecer. E a gente vem vendo, né, a CPMI ganhando um pouco de protagonismo, isso por conta também do avançar das investigações da Polícia Federal contra o Banco Master. A CPMI queria ali tratar sobre assuntos voltados aos empréstimos consignados, não conseguiu abordar esse tema, então, com o Daniel Worcaro, tentou ali por diversas vezes fazer a marcação da sua oitiva, tanto que ele naquelas primeiras vezes de marcação,
O próprio Supremo Tribunal Federal acabou entrando em campo e aí houve uma desmarcação por conta disso. Estava previsto também para que ele pudesse comparecer na Comissão de Assuntos Econômicos, o que não aconteceu devido à sua prisão na última quarta-feira. E agora, então, Carlos Viana recorre mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal. A gente lembra, Nath, que não é a primeira vez que o ministro que o senador, presidente da comissão, vai até o ministro André Mendonça para poder tratar sobre o assunto CPMI do INSS. Outras vezes ele chegou aí para poder tentar colher ali documentos que estão sob o controle ali do Supremo Tribunal Federal, sem muito resultado. E o que a gente vê agora, né, são os parlamentares tentando aí de alguma forma ressuscitar essa CPMI do INSS, porque ela acabou ficando marcada também, Nath, por conta daquelas discussões que a gente acompanhou ao vivo aqui no Metrópolis. Através do nosso canal do YouTube, a gente viu toda aquela confusão acontecendo por conta daquela aprovação de quebra de sigilos envolvendo ali a quebra de sigilo fiscal e bancário do filho do presidente Lula, do Fábio Luiz Lula da Silva. Houve uma discussão, os parlamentares tiveram seus ânimos ali, foram para cima, muita briga, chegou até troca de socos e o assunto também chegou lá no Supremo Tribunal Federal, tanto que o ministro Flávio Dino, ele acabou então ali suspendendo essa quebra de sigilos e nessa semana o STF deve fazer a análise então dessa decisão monocrática do ministro Flávio Dino por conta dessa quebra de sigilos. Então são assuntos, Nath, que acabam se ligando, porém a CPMI ela não está avançando tanto quanto os parlamentares imaginam ou queriam que isso acontecesse. Agora vamos acompanhar, né, o que deve dar dessa reunião marcada para as 7 horas da noite desta quarta-feira, se vamos ter resultado e se amanhã a gente vai ter reunião de CPMI do INSS, porque desde aquela discussão que nós tivemos, essa é a segunda vez que a sessão da CPMI do INSS é adiada, Nath. Perfeito. Marília Ribeiro, que daqui a pouquinho volta com outros assuntos importantes aqui para os 3 poderes em Brasília. A gente vai continuar falando sobre a CPMI do INSS.